Pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar? No vídeo de hoje, que tem um título um pouco provocativo, né? Como ensinar direito societário aos pobres, eu vou falar da importância ainda, né? Sempre da discussão didática, especialmente a importância de, quando a gente ensina, fazer o que a gente está dizendo, fazer sentido para o contexto que o aluno vive, para aquela pessoa que está na sua frente ou que está se relacionando com você de maneira remota, por exemplo, via EAD, né? Mas antes de falar todas essas coisas, eu peço para que quem está gostando do trabalho me ajude a divulgar, né? Eu estou fazendo essa série didática para discutir com jovens professores e velhos, enfim, professores da minha idade também, a importância da atividade, especificamente do estudo da didática no campo do direito, né? Então, se você está gostando, me ajuda a divulgar, dialoga comigo, reage ao vídeo aqui, que eu pretendo também fazer vídeos a respeito de alguns comentários que forem feitos aqui. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre avaliação, que já foi pedido, né? E vou dar sequência a outros conforme forem aparecendo os comentários. E também eu estou com um grupo de pessoas debatendo esses temas no WhatsApp, então se você tiver interesse em participar, me chama no inbox do Facebook ou então comenta aqui embaixo no próprio YouTube com o seu número que eu acrescento vocês lá para a gente continuar debatendo. Então, como é que a gente ensina direito societário aos pobres, né? Por que eu coloquei esse título? E, na verdade, o título também poderia, enfim, poderia ser, e esse é uma experiência mais próxima de mim, né? Como é que eu ensino o direito do trabalho aos ricos, né? A questão aí é a seguinte, quer dizer, por exemplo, quando eu fui aprender direito societário, eu acho que outras pessoas também que foram aprender direito societário, elas não tinham nenhuma noção, né, de que para que servia uma SA. A gente era muito novo, não tinha praticamente nenhuma relação com esse mundo, a não ser que você fosse filho de alguém que fosse, enfim, eventualmente enfim, industrial, investidor, né? Normalmente no direito tem pessoas bastante ricas, né? Em várias faculdades, e aí consegue se relacionar de maneira mais fácil com esses temas, né? Assim também, quando a gente discute direito do trabalho, proteção ao trabalhador, né? As questões relativas a férias, 13º, necessidade de proteger o trabalho, normalmente esses temas, e aí foi uma experiência minha, é muito difícil para pessoas de classe mais alta se identificarem com eles, né? Porque a visão geral do direito do trabalho no Brasil, do direito do trabalho no Brasil, para as pessoas mais ricas, é um campo que só serve para trabalhar, para atrapalhar as empresas, para criar custo, né? Enfim, é um campo que protege pessoas que, na verdade, não querem trabalhar, né? O que dá benefícios injustos e, na verdade, enfim, deveria ser extinto para aumentar o estímulo ao trabalho, né? Baixa a nossa produtividade, etc. Então, eu tive essa experiência, né? Tinha que dar aula sobre direito do trabalho para uma classe de pessoas muito ricas, num curso de economia, né? Numa faculdade, enfim, de altíssimo nível em São Paulo. E aí, evidentemente, que eu imaginei, claro, a gente faz um cálculo, né? Você não sabe exatamente o que vai acontecer, você faz esse cálculo e depois, no contexto da aula, conforme o curso for andando, você vai ajustando se for o caso. Mas eu imaginei, pensando em abstrato, que os meus alunos teriam essa postura, seriam filhos de pessoas mais ricas que olham, sei lá, o direito do trabalho e os trabalhadores com um certo desprezo. Então eu resolvi, ao invés de começar a falar das lutas sociais, do sindicalismo, etc, etc, eu fui para o outro lado. Eu peguei a questão do burnout, né? A exaustão no trabalho de altos executivos, advogados de alto nível. Na época tinha saído uma reportagem, mais ou menos recentemente, numa revista de administração que eu, quer dizer, na época recortei, né? Enfim, nem lembro se eu recortei ou se eu peguei da internet, mas acho que eu imprimi, eu acho que eu peguei da internet e passei para os alunos. Também passei alguns textos de psicólogos a respeito disso, textos que falavam sobre departamento pessoal. E aí, a partir dessa discussão, eu comecei a introduzir
as questões relativas ao trabalho e comecei a discutir se de fato a gente deve deixar, né, a regulação do trabalho completamente livre para o mercado estabelecer quais são os critérios, né, ou se o Estado deve estabelecer algum tipo de limite, né, deve estabelecer alguns parâmetros para que as pessoas não acabem sofrendo problemas de saúde, né, e acabem inclusive morrendo pelo excesso de trabalho, porque deixado assim mesmo, né, o mercado pode estimular as pessoas a trabalharem cada vez mais, cada vez de maneira mais, mais horas, menos intervalo, poucas férias, né, isso pode levar, né, a esse fenômeno do burnout, a exaustão, que agrava a saúde das pessoas e pode gerar muitos prejuízos. Então, e deu certo. Dessa maneira eu consegui sensibilizar os alunos e alunas naquele contexto para esse tema e consegui discutir os princípios gerais do direito do trabalho, algumas questões no curso introdutório, né, um pouquinho mais profundas a partir desse estímulo que aí fez, que eu imaginei, né, e acho que deu certo, desse jeito de apresentar a matéria, quer dizer, a matéria fez sentido para aquelas pessoas, elas se interessaram pelo que eu tinha para dizer, né, em função dessa experiência que eles já traziam para o curso, né. Da mesma maneira, a gente pode, eu não vou explicar aqui como, né, ao contrário do que eu prometi no vídeo, como é que se explica direito societário para os pobres, porque eu não sei nada de direito societário, sou uma nulidade nesse tema, né? Mas eu senti falta, quando fui aluno, de uma coisa assim, né? Quando eu estudei direito societário, não sabia nada sobre o assunto, e depois eu fui ler uns livros, né, do famoso Barry Means, né, sobre a importância das sociedades anônimas, a discussão depois sobre a separação, né, entre o dono do capital e o administrador, o quanto isso era importante para o fenômeno societário. Depois fui ler o livro do professor Fábio Conde Comparato, Poder de Controle na Sociedade Anônima, né, mas assim, muito tempo depois que eu já tinha estudado a matéria, já tinha passado, né, eu já estava formado, e aí eu falei, poxa, que negócio importante, né? Grande parte do poder da sociedade está sendo jogado aqui, né? A gente tem uma série de discussões, o quanto o Estado pode intervir ou não pode intervir na empresa, né? Se tivessem me apresentado dessa maneira, certamente eu poderia ser hoje um grande societarista, né? Talvez um pouco de esquerda, e estaria ganhando muito mais do que eu estou ganhando, estaria dando aula em lugares muito mais chiques, viajando talvez pela Suíça, França, né, Estados Unidos, e não estaria aqui fazendo vídeos sobre didática, mas enfim, né? Eu não tive o meu professor, infelizmente, não se preocupou em pensar quem eram os alunos que estavam ali na frente dele e não nos sensibilizou para essa questão, provavelmente de propósito, não sei se ele tinha nenhum interesse em ensinar para além das pessoas que ele já queria mesmo ensinar, né? Talvez o grupo lá dos advogados societaristas e os filhos das pessoas ricas, talvez eu não fosse alvo dele, foi de propósito, mas se não foi, acho que ele poderia ter feito alguma coisa além de simplesmente apresentar o assunto, começar com as classificações, etc, etc, que para mim não diziam nada e só foram dizer alguma coisa quando eu comecei a ler essas coisas mais ligadas à economia, economia política, e depois o livro do professor Fábio Conde Comparato, que é um livro importante, que explica uma série de fenômenos também de um ponto de vista multidisciplinar, né? Outro exemplo que eu posso oferecer para vocês aqui, isso, veja, nada que eu estou dizendo é novidade para quem trabalha em ensino médio, educação básica, né? Isso é uma coisa amplamente discutida pelas pessoas, basicamente, né? Eu estou falando aqui do ponto de vista do Paulo Freire, né? Enfim, que justamente diz isso. Você tem que fazer o conteúdo fazer sentido para o aluno, né? Você tem que fazer o conteúdo fazer sentido para o aluno e tentar se comunicar com aquele aluno que está na sua frente, né? E fazer com que ele, vamos dizer assim, seja chamado a pensar as coisas que você acha importante, que você selecionou, né? Estabelecendo então, essa mediação com ele. Então, é necessário fazer esse esforço, né? Então, outro exemplo que eu ia dar para vocês foi já aqui na Unicinos, nos meus primeiros semestres, não lembro se foi no primeiro ou no segundo,
eu estava dando uma introdução ao direito civil, que eu já não estou mais dando, e numa das aulas eu usei como exemplo o condomínio de apartamentos, né? Contei algumas histórias sobre condomínios de apartamentos achando que ia abafar, achando que os alunos iam rir, iam se identificar, né? Porque a história de reunião de condomínio a gente tem várias, enfim, né? E é um ambiente assim bastante animado, né? Ele pode ser bastante animado para dizer o mínimo. Reunião de condomínio é um local em que o bestiário humano aparece muitas vezes. E para minha surpresa ninguém se identificou, ficou uma aula meio xoxa. E eu acabei me dando conta, aí foi falha minha, eu devia ter prestado mais atenção, que a maior parte dos meus alunos e alunas aqui, pelo menos naquela sala, moravam em casas, né? Não em prédios de apartamentos, vinham de cidades menores e não tinham a experiência de viver em prédios de apartamentos, o que fez com que a minha aula, que eu pensei que fosse ser assim um sucesso, né, de público e de identificação, se tornasse uma aula chata, né, pouco convidativa, porque as histórias emocionantes que eu tinha para contar eles até acharam interessante, mas não a ponto, né, de se sentirem assim identificados, estimulados e estimuladas, né? Então isso foi aí, claro que eu fiz um ajuste depois. Eu lembro de ter perguntado na sala quem é que mora em prédio de apartamento aqui. Pouca gente levantou a mão e falou: é isso aí, isso que está dando errado. E às vezes esse ajuste aí, claro, aí eu mudei de exemplo, falei de briga entre vizinhos. E briga entre vizinhos aí foi uma festa, né? Porque todo mundo tem um exemplo de briga entre vizinhos, pelo menos entre meus alunos. Construiu um muro pra cá, um muro pra lá. Professor, aconteceu isso, fizeram isso na casa da minha avó, aconteceu isso na casa do meu tio, aconteceu. Aí aconteceu o que eu achei que ia acontecer com os meus exemplos de reunião de condomínio, né? Mostrando que às vezes trocar um exemplo, né? Se preocupar com quem está na sua frente, conversar com a sala, ao invés de dar simplesmente uma aula magistral. Acho que vale a pena falar sobre isso em um próximo vídeo, esse esquema magistral das universidades, né? Talvez evitar essas aulas magistrais e começar a conversar, né? Trabalhar com foco no aluno, como eu tenho dito aqui, possa ser um ganho também para as universidades e possa gerar mais engajamento das pessoas, mais compreensão da matéria, mais identificação com o que você está dizendo, porque, enfim, você também tem que, né, colocando o Paulo Freire, né, enfim, aqui na jogada, fazer o contexto, fazer o seu conteúdo fazer sentido para o contexto do aluno, para aquela pessoa que está ali, né, e aí pouco importa se é rico, se é pobre, né, você não pode ter preconceito nem com rico, nem com pobre, nem com azul, nem com amarelo. A função do professor e da professora, quando está diante da sala, está se propondo a trabalhar dessa maneira, é se comunicar com quem está ali, né? Não com o aluno imaginário, não com o aluno inexistente, se comunicar com quem está ali e nesse diálogo ir ajustando o seu modo de expor, ajustando suas atividades, ajustando, se for o caso, até o próprio conteúdo. Claro que a gente tem conteúdos estabelecidos, né, que são necessários ser passados, mas dá também para fazer adaptações de conteúdo para enfim, manter aquelas pessoas minimamente interessadas, né? E fazer com que elas compreendam, elas se identifiquem com o que está sendo dito. Esse é nosso papel, esse é o nosso papel. Não adianta, eu acho, simplesmente tentar, ou enfim, dar isso por, né, como se fosse acontecer naturalmente. Não acontece naturalmente, não acontece naturalmente. Se a gente estiver diante de uma classe muito parecida com você mesmo, eventualmente isso pode acontecer. Pessoas com os mesmos interesses, com as mesmas ideias, né? Venham do mesmo mundo cultural, tenham tido experiências semelhantes, mas as universidades estão ficando cada vez mais plurais, graças a Deus, pessoas vindas de várias classes sociais, de vários estados, o que é muito rico, né? Vários lugares do país, às vezes, na pós-graduação. Então, acho que vale a pena ter um olhar mais focado no aluno para ensinar de uma maneira mais, tornar a aula mais interessante e tornar o ensino mais proveitoso, tanto para quem está sentado na nossa frente, ou está trabalhando com a gente na sala numa atividade participativa, ou está interagindo em AD, quanto para a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente fala para as paredes e esse silêncio, na verdade, às vezes foi produzido, essa indiferença pode ter sido produzida por você mesmo e não pelo desinteresse dos alunos, como no caso, né, como nos casos que eu apresentei aqui,
especialmente esse caso né, enfim, do exemplo, do condomínio de apartamentos, né? É isso então por hoje, agradeço muito a atenção, vamos seguindo aqui nessa conversa e bom trabalho para todo mundo, até mais, tchau.